Mãe, eu dei a sua casa para os meus sogros. Pensei que você fosse morrer. Essas palavras saíram da boca do meu filho Ricardo, com uma naturalidade assustadora, como quem comenta sobre a previsão do tempo ou pede um copo d'água em uma tarde de calor. Para mim, ainda deitada naquela cama de hospital com lençóis que cheiravam a desinfetante e morte, aquelas palavras foram como uma punhalada fria, diretamente no centro do meu peito. Eu acabara de despertar de um coma que durou 6 longos meses. 6 meses em que meu corpo descansou em um vazio absoluto, mas onde minha alma, de algum modo que a medicina não explica, permaneceu como uma sentinela silenciosa, captando sussurros que eu jamais deveria ter ouvido. Antes de continuar, eu te peço uma coisa simples. Se esta história tocar o seu coração, em algum momento, inscreva-se no canal. Aqui, nenhuma dor é contada em vão. O que meu único filho me disse no meu primeiro momento de consciência não foi um "Obrigado, meu Deus, você está viva". Não foi um "Mãe, eu tive tanto medo de te perder". Em vez de um abraço apertado, recebi a notícia de que a casa que construí, com cada centavo de suor, a casa que era o meu único porto seguro, havia sido entregue como um presente para pessoas que eu mal conhecia. Ele pensou que eu ia morrer. Essa era a justificativa para desmantelar minha vida inteira, enquanto eu ainda respirava com a ajuda de aparelhos. Meu nome é Antônia Ferreira. Tenho 65 anos. E este é o relato de como o amor que plantei se transformou em uma colheita de espinhos. Eu nasci no Tatuapé, em uma época em que o bairro ainda preservava a calmaria das vilas de operários. Minha mãe costurava para as senhoras ricas da região e meu pai era servente de pedreiro. Não tínhamos luxo, mas tínhamos algo que Ricardo parece ter esquecido: dignidade. Minha mãe sempre repetia que nunca deveríamos pedir nada que não pudéssemos conquistar com o esforço das nossas próprias mãos. Levei essa lição como um mandamento sagrado. Casei-me com Wilson, um homem honesto, um mestre de obras que amava o cheiro de cimento e a satisfação de ver uma parede bem aprumada. Tivemos o Ricardo 2 anos depois. Lembro-me daquela manhã fria em que o segurei nos braços e prometi que ele teria todas as oportunidades que o mundo me negou. A tragédia não avisa quando vai chegar. Wilson morreu quando Ricardo tinha apenas 8 anos. Um acidente em uma obra grande na Avenida Paulista. Uma viga de aço que cedeu e levou embora o pilar da nossa família. Fiquei viúva sozinha com uma criança pequena para criar e nem um cruzeiro guardado no banco. Mas eu não me rendi. Comecei limpando casas de manhã e à tarde transformava minha cozinha em uma pequena linha de produção. Vendia quentinhas de feijoada e pamonhas nas feiras e festas de bairro. Juntei cada real, economizei no meu próprio prato para que não faltasse o bife no dele. Minha roupa era a mesma por anos. Meus sapatos eram remendados até não terem mais conserto. Mas o Ricardo sempre teve os melhores livros e os uniformes mais brancos da escola. Quando ele disse que queria estudar contabilidade, eu senti que o meu sacrifício tinha alcançado o céu. Trabalhei em dobro. Limpava chão até minhas mãos sangrarem, e à noite ainda tinha forças para passar roupas para fora. Ricardo se formou e conseguiu um bom emprego. Lembro-me de quando ele me abraçou e disse que agora era a vez dele cuidar de mim. Foi nessa época que, com as economias de uma vida, comprei minha pequena casa no Tatuapé. Não era uma mansão, mas tinha o meu quintal e a minha jabuticabeira, o lugar onde eu espalhei as cinzas de Wilson, para que ele sempre estivesse perto da terra que amava. Todas as manhãs, eu tomava meu café ali, sentindo o aroma das frutas, e o frescor da manhã, sentindo que finalmente tinha vencido a pobreza. Tudo começou a mudar quando Fabiana entrou na vida dele. Ela era bonita sempre com as unhas impecáveis e um perfume que custava o que eu ganhava em um mês de vendas. Fabiana vinha de uma família que se dizia superior. Seu pai Getúlio e sua mãe Dirce olhavam para a minha sala simples como se estivessem visitando um museu de antiguidade sem valor. Petra, ou melhor Fabiana, tocava meus móveis com a ponta dos dedos fazendo uma careta de nojo e sugeria que o Ricardo merecia viver em um lugar mais moderno. Eu ficava calada, sorria com paciência, porque acreditava que o amor do meu filho por ela era o que importava. Mas o desprezo dela era uma semente que Ricardo permitiu que florescesse. O golpe de misericórdia veio silencioso. Há 7 meses eu estava na cozinha preparando o mole que Ricardo tanto gostava quando o mundo começou a girar de forma violenta. Senti o chão frio contra o meu rosto, e o último cheiro que captei
foi o da terra molhada do meu quintal. Depois disso, o breu. Quando meus olhos finalmente se abriram naquela UTI, eu esperava encontrar o rosto do meu filho banhado em lágrimas de alívio. Em vez disso, vi Ricardo de pé com os braços cruzados, parecendo mais incomodado do que feliz. Fabiana estava ao fundo mexendo no celular com uma indiferença que gelava a alma. Ricardo nem sequer me tocou. Ele apenas disse aquela frase maldita sobre a minha casa, sobre ter instalado Getúlio e Dirce no meu quarto na minha cama, usando as minhas xícaras de porcelana que guardei para o dia de Natal. Busca outro lugar para viver, foi o que Fabiana completou, sem tirar os olhos da tela do aparelho. Eles já tinham me enterrado em vida. Já tinham dividido os meus pertences, decidido o meu destino, e apagado o meu rastro como se eu fosse uma mancha difícil de remover do carpete. Eles achavam que a velha não voltaria. Achavam que a senilidade ou a morte me calariam para sempre. O que eles não sabiam é que enquanto eu estava naquele estado de suspensão, eu ouvi cada plano sórdido. Ouvi quando Fabiana reclamou do custo diário da minha internação, dizendo que o seguro de vida de Wilson deveria ser usado para pagar a viagem de Getúlio e Dirce para a Europa. Ouvi quando Ricardo hesitou, mas acabou cedendo à pressão da esposa, concordando que seria prático ocupar a casa enquanto eu definhava no hospital. Eu não era mais uma mãe para eles. Eu era um passivo financeiro que se recusava a fechar o balanço. Fechei os olhos novamente, mas não por cansaço. Fechei para que eles não vissem o fogo que acabara de se acender nas minhas retinas. Ricardo pensou que eu ia morrer. Fabiana pensou que eu era inofensiva. Eles subestimaram a mulher que construiu paredes com as próprias mãos quando o marido se foi. Eles subestimaram a força de quem conhece cada tijolo daquela casa pelo nome. Ricardo paralisou quando eu finalmente falei com uma voz rouca, que parecia vir do fundo da terra. Saiam daqui agora. Vocês dois. E não voltem até que eu os chame. Fabiana soltou uma risada curta e sarcástica, como se eu estivesse delirando. Você não está em posição de mandar em nada, Antônia. Olhe para você. Mal consegue segurar um copo d'água. Ricardo tentou intervir, mas o olhar que eu lancei para ele o fez recuar 2 passos, a mesma reação que ele tinha quando era criança e sabia que tinha cruzado a linha do perdão. Eles saíram batendo a porta e deixando para trás o eco de uma traição que Ricardo jamais imaginaria que eu pudesse reverter. Eu estava fraca, sim. Eu mal sentia as pontas dos meus pés. Mas minha mente era um tabuleiro de xadrez, e eu já tinha visualizado o primeiro cheque. Eles queriam a minha casa. Eles queriam a minha vida. Pois eles iam descobrir que a fundação daquela família estava prestes a sofrer uma demolição controlada, e eu seria a engenheira desse desastre. O silêncio que se seguiu à partida de Ricardo e Fabiana foi preenchido pelo som rítmico e impessoal das máquinas. Aquele bip constante que antes parecia uma canção de ninar para o meu sono profundo, agora soava como um cronômetro marcando o tempo que me restava para recuperar não apenas os meus movimentos, mas o meu lugar no mundo. Eu me sentia como um fantasma habitando um corpo que se recusava a obedecer. Minhas mãos, as mesmas mãos que mexeram tachos gigantes de feijoada sob o sol escaldante para apagar os livros de Ricardo, agora pareciam garras secas e pálidas sobre o lençol branco. A pele estava fina como papel de seda, e cada veia azulada contava a história de uma exaustão que meu filho decidiu ignorar. Ele olhou para essas mãos e não viu o trabalho. Viu apenas um obstáculo para a sua nova vida luxuosa. Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, fique comigo. Talvez esta história também seja um pouco sua. Lembro-me perfeitamente de quando Ricardo era pequeno e tinha pesadelos. Ele corria para a minha cama chorando e eu o envolvia em meus braços, sussurrando que nada de mal lhe aconteceria enquanto eu estivesse viva. Ironicamente, o mal que agora o cercava não vinha de monstros debaixo da cama, mas da mulher que ele escolheu para dividir a vida. Fabiana não o amava. Ela amava a segurança que o patrimônio de uma vida inteira de trabalho alheio poderia proporcionar. E Ricardo, o meu doce Ricardo, tornou-se um fantoche nas mãos de uma ventríloca impiedosa. Durante aqueles 6 meses de coma eu ouvi as visitas dela. Ela nunca falava comigo. Ela falava ao celular no pé da minha cama, reclamando do cheiro de hospital e de como a minha teimosia em não partir logo estava atrasando os planos de reforma da cozinha da nossa casa. O termo nossa casa saía da boca dela com uma facilidade que me causava náuseas. Ela já tinha escolhido as cores das paredes, o modelo das cortinas e até qual árvore do quintal deveria ser arrancada. A jabuticabeira, o meu santuário, o lugar onde depositei as cinzas de Wilson.
Para ela era apenas um pedaço de madeira que fazia sujeira no chão. Para mim era o último elo com o homem que me ensinou que o amor é proteção. Ricardo ouvia tudo isso e calava-se. O seu silêncio era a sua assinatura embaixo de cada sentença de morte que Fabiana proferia contra a minha dignidade. Ele me via ali indefesa, e em vez de ser o meu escudo, tornou-se o cúmplice da minha anulação. Na manhã seguinte àquela discussão amarga, a enfermeira entrou no quarto para trocar o meu soro. Ela era uma mulher de meia idade, com olhos cansados mas bondosos. Ela me olhou e pela primeira vez não viu apenas uma paciente na ficha clínica. Ela viu uma mulher que estava sendo devorada pelos próprios lobos. Não se deixe abater. Dona Antônia, ela sussurrou enquanto ajustava o travesseiro. A senhora sobreviveu ao que muitos não sobreviveriam. Há um motivo para estar aqui. Agradeci com um aceno fraco. O motivo era claro, eu precisava ver a verdade por mais que ela queimasse as minhas córneas. Eu precisava entender que o filho que eu criei com tanto zelo não existia mais. No lugar dele havia um estranho faminto por uma herança que eu ainda não estava pronta para entregar. A fisioterapia começou no mesmo dia. Cada movimento era uma agonia. Levantar o braço parecia carregar o peso de uma viga de aço. Mas eu não reclamava. Cada pontada de dor era um lembrete de que eu estava viva. Eu pensava na feira, no peso dos caldeirões, no calor do fogão de lenha que usei no começo da minha jornada. Se eu conseguia erguer uma vida do nada, eu conseguiria erguer esse corpo de volta à luta. Enquanto eu tentava mover as pernas, a imagem de Fabiana sentada na minha poltrona favorita, rindo com os seus pais, Getúlio e Dirce, servia como o combustível mais potente. Eles achavam que a velha estava acabada. Eles mal podiam esperar para me ver em um asilo público esquecida, em um canto qualquer, enquanto eles brindavam com o meu vinho na minha varanda. Ricardo voltou à tarde. Ele estava sozinho desta vez. Ele sentou-se na cadeira de plástico ao lado da cama, mas seus olhos evitavam os meus. Ele olhava para o monitor cardíaco, para o teto, para as próprias unhas, mas não para a mãe que o trouxe ao mundo. Mãe, a Fabiana está muito nervosa. Ele começou com aquela voz chorosa de quem quer transferir a culpa. Ela diz que você foi injusta. Meus sogros não têm para onde ir. Eles tiveram problemas financeiros graves, e eu não podia deixá-los na rua. Olhei para ele e senti uma lástima profunda. Problemas financeiros. Getúlio e Dirce sempre viveram de aparências, ostentando o que não tinham para manter um status de classe média alta, que já tinha ruído há décadas. E o meu filho, o meu Ricardo, decidiu que a solução para a falência dos sogros era roubar o teto da própria mãe. E eu, Ricardo, perguntei com a voz um pouco mais firme. Para onde eu deveria ir quando saísse daqui? Para um abrigo, para a calçada. Ele suspirou, um som carregado de impaciência. Não seja dramática, mãe. Nós íamos procurar um lugarzinho para você. Algo pequeno, fácil de limpar. Você não precisa mais de uma casa com quintal e árvores. É perigoso para alguém da sua idade. Dramática. Foi assim que ele classificou o meu direito de viver na propriedade que eu paguei com anos de privação. Ele falava de mim como se eu fosse um objeto obsoleto que precisava de um depósito menor. O amor dele tinha um preço, e o valor da minha casa era maior do que qualquer gratidão que ele pudesse sentir. Foi nesse momento que percebi que a manipulação de Fabiana tinha ido além do que eu imaginava. Ela não apenas queria a casa. Ela tinha convencido Ricardo de que eu era um fardo mental, uma mulher que já não tinha discernimento para cuidar de si mesma. Eu ouvi quando há alguns meses, enquanto eu ainda estava mergulhada no coma, ela sugeriu ao médico que talvez fosse misericordioso não investir em tratamentos caros de recuperação neurológica. Ela queria que eu ficasse naquele estado vegetativo para sempre. Uma planta humana que mantivesse a casa legalmente no nome de Ricardo, mas sem voz para reclamar de nada. Ela era uma estrategista do mal, e o meu filho era o seu soldado mais leal. O médico entrou no quarto para fazer a ronda. Ele era um homem jovem, mas parecia impressionado com a minha evolução. Dona Antônia, a senhora é um milagre da ciência, disse ele sorrindo. Ricardo forçou um sorriso também, mas eu vi a sombra de preocupação cruzando o seu rosto. Um milagre para o médico era um problema logístico para o meu filho. Se eu me recuperasse totalmente, o contrato de comodato que eles inventaram para colocar Getúlio e Dirce na minha casa cairia por terra. Eles precisavam que eu continuasse frágil. Eles precisavam da minha invalidez para justificar a sua ganância. Quando o médico saiu, Ricardo levantou-se rapidamente. Tenho que ir, mãe. O trabalho está acumulado. Ele deu um beijo rápido e frio na minha testa. Um beijo que Judas teria inveja.
Ele saiu sem olhar para trás e eu fiquei ali no silêncio do quarto sentindo o peso daquela traição. Mas agora eu tinha uma aliada. A enfermeira que estava no corredor entrou logo em seguida e fechou a porta. Ela se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu ouvi a conversa, Dona Antônia. Se a senhora precisar de ajuda para sair daqui sem que eles saibam, eu conheço alguém. Meu coração deu um salto. A caçada tinha começado. Eles queriam que eu me afastasse, pois eu me afastaria, mas levaria comigo as chaves de um segredo que Ricardo nem imaginava que eu guardava debaixo daquela jabuticabeira. Deitada sob o teto pálido daquele hospital, percebi que a dor física era apenas a superfície de um oceano muito mais profundo e gelado. O verdadeiro sofrimento não estava nos músculos atrofiados ou na cicatriz invisível do derrame, mas nas memórias que começaram a emergir, uma a uma, como destroços de um naufrágio. Fechei os olhos, e por um instante o cheiro de antisséptico foi substituído pelo perfume rústico de serragem e cimento fresco. Era o cheiro de Wilson. Lembrei-me do dia em que ele chegou em casa com as mãos sujas de cal, mas com os olhos brilhando como estrelas, dizendo que tínhamos finalmente conseguido o terreno no Tatuapé. Wilson era um homem que falava pouco, mas cujas ações construíam catedrais de segurança ao meu redor. Ele nunca teria permitido que o nosso filho se tornasse esse abutre que agora me rodeia. A ironia amarga é que Ricardo foi criado com os restos do meu cansaço, mas com o melhor do meu amor. Lembro-me de noites intermináveis, onde o vapor das panelas de feijoada embaçava a minha visão, enquanto eu contava cada centavo para garantir que ele pudesse usar um tênis de marca e não se sentisse inferior aos colegas da escola, particular que eu fazia questão de pagar. Eu trabalhava para que ele tivesse asas, mas nunca imaginei que ele usaria essas mesmas asas para voar para longe da sua própria decência. O primeiro sinal da sua transformação não foi um grito, foi um silêncio carregado de vergonha. Quando ele começou a subir na carreira de contador, percebi que ele evitava me apresentar aos seus novos amigos importantes. Para ele, eu não era a heroína que o salvou da miséria. Eu era a mulher que cheirava a gordura e fritura, um lembrete vivo de um passado que ele queria enterrar a qualquer custo. A chegada de Fabiana apenas acelerou o processo de apodrecimento do caráter de Ricardo. Eu a vejo agora na memória daqueles 6 meses de escuridão, não como uma nora, mas como uma invasora cirúrgica. Na primeira vez que ela entrou na minha casa, ela não elogiou as flores que eu cultivava no quintal. Ela apenas franziu o nariz e comentou com uma arrogância que me fez gelar o sangue que casas antigas tinham um cheiro de mofo insuportável. Ela olhou para a poltrona de Wilson como se fosse um pedaço de lixo infectado. "Mãe, a Fabi acha que esse mobiliário está deprimindo você, Ricardo", me disse dias depois com aquela voz covarde que ele passou a usar. Ele não estava preocupado com o meu humor. Ele estava sendo o porta-voz do desprezo dela. Cada móvel que eu amava, cada quadro que Wilson pendurou, foi sendo questionado, diminuído e finalmente descartado pela vontade soberana de uma mulher que nunca soube o que é carregar um tijolo na vida. A dor acumulou-se em camadas, como o pó que Petra e Ricardo deixaram assentar sobre a minha história enquanto eu estava no hospital. Lembro-me de um episódio meses antes do meu colapso, quando organizei um jantar para comemorar uma promoção de Ricardo. Preparei tudo com o maior zelo. Usei a toalha de renda que minha mãe bordou por anos. Fabiana chegou, olhou para a mesa e soltou uma gargalhada que soou como vidro quebrando. "Dona Antônia, a senhora ainda usa essas coisas de museu. Ninguém mais usa renda, é brega e acumula ácaros." Ricardo, em vez de dizer que aquela era a herança da avó dele, apenas sorriu amarelo e pediu para eu não levar para o lado pessoal. Foi naquele dia que percebi que eu já não era mais a dona da casa. Eu era apenas a inquilina emocional de um lugar que eu mesma paguei. E então, houve o incidente com a caixa de ferramentas de Wilson. Era uma caixa de madeira pesada, onde ele guardava o nível, o prumo e as espátulas que usou para erguer as paredes que nos protegiam. Era o meu tesouro mais sagrado. Um dia encontrei a caixa no lixo da calçada. Corri com o coração saindo pela boca e a trouxe de volta. Quando confrontei Fabiana, ela apenas deu de ombros, retocando o batom vermelho sangue. Aquelas sucatas estavam ocupando espaço no quartinho de despejo Antônia. "Queremos transformar aquele lugar num escritório moderno para o Ricardo." Aquilo era tralho velho de pedreiro. Ricardo estava logo atrás dela, ouvindo tudo. "Tralho velho de pedreiro", repeti, olhando para o meu filho. Ele desviou o olhar. Ele permitiu que a memória do pai fosse chamada de tralho para não ter que discutir com a esposa.
Naquela noite, chorei sobre as espátulas de Wilson, sentindo que a fundação da nossa família já estava em ruínas muito antes de eu cair no chão da cozinha. Durante o coma, a minha percepção se tornou uma faca afiada. Eu não podia me mover, mas o meu ódio por aquela traição me mantinha alerta. Ouvi quando Fabiana e sua mãe Dona Dirce visitaram o meu quarto. Elas não falavam de orações ou de recuperação. Dirce comentou com uma voz carregada de ganância que o quarto da velha era perfeito para um closet de sapatos. Elas riam imaginando a minha morte como um evento de liquidação onde poderiam saquear os meus pertences sem resistência. O Ricardo é mole demais, mãe, disse Fabiana. Ele ainda tem crises de consciência, mas eu já o convenci de que a Antônia não vai sentir falta de nada onde ela está indo. Onde eu estava indo? Eu estava indo para o túmulo nos planos delas, ou para um asilo, onde a minha voz seria abafada pelo esquecimento. O que mais me fere, o que realmente perfura a minha alma, é a jabuticabeira. Aquela árvore não é apenas botânica, ela é espiritual. Wilson amava sentar-se à sua sombra após um dia de obra. Quando ele partiu, foi ali que depositei suas cinzas sob as raízes, para que ele se tornasse parte do fruto, parte da terra que ele tanto respeitava. Ricardo sabe disso. Ele estava lá segurando a minha mão quando o fizemos. E, no entanto, naquelas noites de coma, eu ouvi Fabiana ordenar que a árvore fosse cortada. Aquela árvore imunda suja todo o porcelanato que vamos colocar no pátio, ela gritou com um dos funcionários que eles contrataram. Ricardo tentou murmurar algo sobre as cinzas do pai, mas a voz de Fabiana o esmagou como se ele fosse um inseto. Cinzas de pedreiro não valem o custo da manutenção desse quintal. Ricardo, ou a árvore sai ou eu saio. Ricardo calou-se. E eu, na minha imobilidade, senti as raízes da jabuticabeira chorando dentro de mim. A traição é um veneno de ação lenta, que corrói os laços de sangue até que não reste nada além de conveniência. Senti cada pequena humilhação, cada comentário sobre a minha incapacidade mental que eles plantaram nos ouvidos dos médicos. Eles queriam que eu fosse declarada louca, para que o controle total passasse para as mãos deles. Descobri através de um sussurro de Fabiana ao telefone que ela já estava negociando a venda da minha chácara no interior para pagar uma dívida de cartão de crédito de Getúlio, seu pai. Eles estavam usando o meu sangue para sustentar a luxúria de estranhos. Meu filho estava assistindo a tudo, um espectador passivo do estupro do meu patrimônio e da minha honra. Agora abro os olhos no presente e vejo a enfermeira que prometeu me ajudar. Ela tem um olhar de quem já viu muitas mães serem descartadas como papel usado. Eles acham que a senhora é uma velha que apenas sobreviveu, ela disse, enquanto checava o meu acesso venoso. Eles não conhecem a força de quem construiu uma vida do zero. Senti uma força súbita percorrer a minha espinha, um calor que não vinha de remédios, mas de uma fúria santa. Eu não sou apenas uma sobrevivente. Eu sou o alicerce. E o que acontece quando o alicerce decide expulsar os parasitas que vivem sobre ele? O castelo cai. E eu vou garantir que quando cair, Ricardo e Fabiana sintam o peso de cada tijolo que eu carreguei sozinha. O plano começou a se desenhar na minha mente. Eu precisava ser mais esperta do que a ganância deles. Eles queriam o meu silêncio, pois eu lhes daria o silêncio de uma tempestade que se prepara no horizonte. Enfermeira, sussurrei, puxando levemente sua manga. Eu preciso da dona Zezé. Peça para ela vir me ver amanhã. Diga que é sobre o jardim, sobre a jabuticabeira que eles tentaram matar. Eu sabia que Zezé, minha vizinha e cúmplice de décadas, não me falharia. Ela tinha as cópias de documentos que Ricardo nem imaginava que existiam. A guerra estava declarada, mas eles ainda achavam que estavam no controle. Pobres tolos. Eles não sabem que uma mãe que perdeu o filho para a ingratidão é a criatura mais perigosa que a vida pode criar. O hospital à noite é um lugar de confidências sussurradas e verdades que o sol não teria coragem de iluminar. Eu estava ali fingindo dormir enquanto os passos das enfermeiras ecoavam no corredor, mas minha mente era uma fornalha. O corpo ainda se recusava a movimentos bruscos, mas minha alma já estava de pé, revirando as cinzas da minha própria história. Foi então que a porta rangeu suavemente. Não era o perfume invasivo de Fabiana nem o cheiro de medo que Ricardo exalava. Era o cheiro de alfazema e sabão de coco. Era a dona Zezé, minha vizinha de muro há 40 anos, a mulher que sabia quantos quilos de feijão eu cozinhava por sábado, e que segurou minha mão no dia em que o caixão de Wilson desceu à terra. Antônia, minha irmã de vida.
Ela sussurrou, aproximando-se da cama com a cautela de quem entra em um santuário profanado. Seus olhos pequenos e bondosos estavam vermelhos. Ela não veio com flores, veio com uma pasta de papelão amassada, escondida sob o xale. Eu não ia te contar isso agora, você está tão frágil. Mas se eu não falar, as pedras do Tatuapé vão gritar. Senti um calafrio que não era efeito do ar-condicionado. Zezé sentou-se bem perto, o rosto vincado pela indignação. Eles acham que você está gagá, Antônia. Estão dizendo no bairro que o derrame derreteu seu juízo. Mas eu vi com meus próprios olhos o que aquela mulher e o Ricardo estão fazendo com a sua vida enquanto você estava no escuro. A primeira camada da farsa caiu com um estrondo silencioso. Zezé revelou que Getúlio e Dirce, os sogros de Ricardo, que eu acreditava serem vítimas de uma falência trágica, eram na verdade parasitas profissionais. Eles não perderam a casa por azar. Eles venderam o próprio patrimônio no interior para financiar um estilo de vida de aparências, gastando cada centavo em viagens e festas de luxo para o círculo social de Fabiana. Quando o dinheiro secou, eles não buscaram trabalho. Eles buscaram uma hospedeira. E essa hospedeira era eu. Enquanto eu estava em coma, eles não apenas ocuparam meu quarto. Eles fizeram um bota fora com minhas roupas, doando-as para a igreja como se eu já fosse um cadáver esquecido. Ela ria. Antônia, a Fabiana ria, dizendo que o seu cheiro de velha trabalhadora estava impregnado nas paredes e que ela precisava de incenso para purificar a casa. A humilhação era um gosto amargo na minha boca seca, mas o que veio a seguir transformou a mágoa em puro gelo. Zezé abriu a pasta de papelão e me mostrou extratos bancários que ela, com a ajuda de um sobrinho que trabalha no banco, conseguiu rastrear. Ricardo não estava apenas ajudando com as contas. Ele havia falsificado minha assinatura em uma procuração de plenos poderes. Ele não esperou eu morrer para herdar. Ele estava saqueando minha conta poupança, o dinheiro que Wilson e eu guardamos para uma velhice que nunca deveria ter sido assim. Mais de R$200 mil haviam evaporado em 6 meses. Pagamentos de faturas de cartões de crédito, em nome de Getúlio, reformas luxuosas na cozinha que eu tanto amava, e o pior, uma entrada para um carro novo para Fabiana. Meu suor, o vapor das minhas panelas, as madrugadas em claro. Tudo estava sendo usado para perfumar a vaidade de quem me desejava o fim. Ricardo treinou sua assinatura. Antônia Zezé, disse a voz trêmula de nojo. Eu o vi no quintal sentado à sombra da jabuticabeira com folhas de papel espalhadas repetindo o seu nome, tentando copiar o traçado da sua mão cansada. Ele não estava chorando pela sua mãe em coma. Ele estava aperfeiçoando o golpe. Olhei para o teto e lembrei-me de quando ensinei Ricardo a escrever as primeiras letras. Segurei a mãozinha dele com paciência, guiando o lápis, celebrando cada letra redonda. Eu lhe dei a ferramenta da escrita para que ele pudesse conquistar o mundo com honra, e ele a usou para assassinar o meu futuro. O filho que eu amamentei tinha se tornado o falsário da minha própria existência, mas o abismo da traição era ainda mais fundo. Zezé hesitou, as mãos apertando a pasta contra o peito. Tem algo que eu ouvi no dia em que eles decidiram cortar a jabuticabeira. Meu coração falhou uma batida. O engenheiro que eles chamaram disse que a árvore era sólida, que não precisava sair. Mas a Fabiana gritou com o Ricardo. Ela disse que não queria nenhum lembrete do velho pedreiro na casa nova. E ela disse mais. Ela disse que se o seu seguro de vida fosse pago logo, eles poderiam quitar a dívida que o Getúlio tem com agiotas. Zezé parou, as lágrimas escorrendo livremente agora. Eles procuraram o Dr. Arnaldo, o médico da UTI. Eles tentaram convencer a junta médica de que você não tinha prognóstico de recuperação. Eles queriam que o hospital parasse com a medicação de suporte. Eles queriam apagar a sua luz para acender a deles com o dinheiro do seguro. O mundo parou. Não era apenas ganância. Era uma tentativa de homicídio social e biológico. Meu filho, o sangue do meu sangue, sentou-se à mesa com uma mulher que planejava o desligamento das minhas máquinas para pagar dívidas de jogo do sogro. Ele permitiu que a vida da mulher que lhe deu a vida fosse pesada em uma balança de custo-benefício. Naquele momento, a Antônia que chorava, a Antônia que buscava desculpas para a fraqueza de Ricardo, morreu. No lugar dela, algo muito mais antigo e implacável despertou o instinto de sobrevivência de quem nunca recebeu nada de graça. A dor que antes era uma camada sufocante tornou-se uma armadura. Eu não ia apenas recuperar minha casa, eu ia destruir a ilusão de poder que eles construíram sobre a minha suposta morte. Zezé,
Eu disse minha voz agora saindo com uma força que assustou a mim mesma. Você ainda tem a chave da casa que o Wilson te deu para emergências. Ela assentiu, tirando do bolso um chaveiro velho com uma fita amarela. Eles trocaram a fechadura da frente Antônia. Mas esqueceram que o Wilson fez um segredo no portão lateral, por trás das ferramentas. Sorri. Wilson sempre foi um homem prevenido. Ele dizia que uma casa precisa ter saídas que ninguém vê. Pegue os documentos que o Dr. Marcos preparou. Preciso que você os leve para ele assinar. Mas não conte ao Ricardo. Deixe que ele acredite que eu continuo sendo a velha Gagá, que não sente o chão sob os pés. Minha percepção agora era cirúrgica. Eu entendi que cada insulto de Fabiana, cada joinha de descaso, cada mentira de Ricardo, eram tijolos na prisão que eles construíram para mim, mas eles esqueceram que eu sou mestre de obras por osmose. Eu conheço os pontos cegos. Eles achavam que a chácara no interior já estava vendida. Mal sabiam que Wilson tinha colocado uma cláusula de usufruto vitalício e inalienável que Ricardo, em sua arrogância de contador apressado, nunca leu. Eles estavam vendendo fumaça para Getúlio. E eu ia garantir que a fumaça o sufocasse. Zezé levantou-se para sair antes que a enfermeira da ronda passasse. O que você vai fazer, Bia? Olhei para minhas mãos. Elas ainda tremiam, mas agora era de adrenalina, não de fraqueza. Vou deixá-los preparar o banquete de celebração. Eles não querem uma festa para mostrar que a família está unida e que eu sou uma coitada dependente, pois eles terão o jantar que nunca esquecerão. Mas o prato principal não será a comida da Fabiana. Será o sabor amargo da justiça servido em porcelana fria. Ao fechar a porta, Zezé deixou para trás um silêncio carregado. Eu não era mais a Antônia do coma. Eu era a Antônia, que vendia quentinhas para pagar o futuro de um filho ingrato, mas que agora usaria toda a minha inteligência para proteger o que restou da minha honra. Ricardo pensou que eu ia morrer, pois eu nunca estive tão viva, e ele estava prestes a descobrir que não se mexe com as cinzas de um mestre de obras sem se queimar. A fundação deles estava podre, cheia de mentiras e traição, e eu seria a mão que puxaria o fio para que tudo desabasse no momento exato. O dia da minha alta hospitalar não teve o sabor de vitória que eu imaginei. Quando as portas automáticas de vidro se abriram e o ar quente e poluído de São Paulo atingiu meu rosto, eu não senti o alívio da liberdade, mas o peso gélido da desolação. Ricardo estava lá encostado no carro novo que o meu suor pagou, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele segurava um buquê de flores murchas, como se aquele gesto pudesse apagar 6 meses de abandono e traição. Vamos para casa, mãe. A Fabi preparou um quartinho especial para você na edícula, para você ter privacidade. Enquanto se recupera, ele disse estendendo a mão para me guiar. Privacidade. Na boca dele essa palavra soava como isolamento, como um depósito de gente velha, onde eu não incomodaria o brilho da sua nova vida. Olhei para o meu filho e senti uma náusea que nenhum remédio para derrame poderia curar. Ele queria me levar para a edícula da minha própria casa, enquanto os pais da esposa desfrutavam da suíte principal. Não, Ricardo, respondi, minha voz saindo nítida sem os engasgos que os médicos previam. Vou ficar com a Zezé por uns dias. Preciso de silêncio e sei que sua casa anda muito barulhenta com visitas. O rosto dele mudou instantaneamente. A falsa preocupação deu lugar a uma irritação mal disfarçada. Mãe, não comece com teimosia. O que os vizinhos vão pensar se você for morar no fundo da casa da Zezé, tendo uma mansão à disposição? Mansão? Ele já falava da minha casa humilde, como se fosse um palácio de herança, um troféu que ele acreditava já possuir. Às vezes, ouvir até o fim é o primeiro passo para não se calar mais. Continue comigo. Ignorei o protesto dele e entrei no táxi que Zezé já havia chamado. Ricardo ficou parado no estacionamento, as flores murchas, pendendo da mão, uma imagem patética de um homem que perdeu a bússola moral. Ao chegar na casa de Zezé, o contraste me atingiu como um soco. A casa dela ainda cheirava a café fresco e lustra-móveis barato o cheiro da dignidade trabalhadora. Ela me instalou no quarto de hóspedes, que tinha uma janela estratégica, uma janela que dava diretamente para o meu antigo quintal. E foi ali, escondida atrás da cortina de chita, que eu vi o verdadeiro tamanho do meu desterro. Getúlio, o sogro de Ricardo, estava no meu quintal. Ele usava uma das camisas de linho de Wilson, uma que eu guardava com carinho para ocasiões especiais. Ele estava diante de uma churrasqueira nova, rindo alto enquanto jogava gordura nas brasas.
Dirce, a esposa, estava sentada na minha cadeira de balanço, aquela que Wilson consertou 3 vezes, gritando ordens para uma faxineira que eu nunca vi. Eles agiam como se fossem os donos legítimos de cada centímetro daquela terra. Mas o que me fez cair de joelhos no chão frio foi ver o toco seco onde antes ficava a minha jabuticabeira. Eles não apenas a podaram, eles a assassinaram. O lugar onde as cinzas do meu marido descansavam agora era um canteiro de cimento estéril, para sustentar uma mesa de plástico barata. A Antônia, que perdoava tudo, morreu naquele instante enterrada junto com as raízes daquela árvore. Na manhã seguinte, eu estava no escritório do Dr. Marcos. Ele não era um advogado de ternos caros e escritórios de mármore na Faria Lima. Seu escritório ficava em uma sobreloja no próprio Tatuapé, cercado por pilhas de processos de gente que, como eu, só queria o que era seu por direito. Marcos olhou para os documentos que Zezé e eu havíamos reunido e suspirou, limpando os óculos. Dona Antônia, a situação é mais suja do que imaginávamos. O Ricardo não apenas falsificou a procuração, ele registrou um contrato de comodato falso no cartório do interior, alegando que a senhora, em pleno uso das faculdades mentais, antes do derrame, desejava ceder a casa por 10 anos aos sogros dele em troca de cuidados futuros. O cinismo daquela manobra era de uma perfeição diabólica. Eles criaram um seguro jurídico. Mesmo que eu acordasse, o contrato me amarrava. Se eu tentasse expulsá-los, Ricardo usaria a procuração para alegar que eu estava confusa e instável. Ele tentou te apagar legalmente, Antônia Marcos disse com a voz grave. Para o sistema você é uma mulher incapaz, sendo protegida por um filho heróico. Mas eles cometeram um erro crasso, eles se esqueceram da perícia grafotécnica. Ele me mostrou um relatório preliminar. A assinatura na procuração era uma cópia excelente, mas o traçado denunciava a hesitação de quem estava cometendo um crime. Ricardo tinha o talento de contador, mas o tremor da culpa nos dedos. O que fazemos agora, doutor? Perguntei, sentindo uma frieza calculada percorrer minhas veias. Poderíamos entrar com uma liminar de reintegração de posse, agora mesmo, ele sugeriu. Mas Fabiana e Ricardo usariam isso para vitimizar os sogros e tentar uma interdição judicial contra a senhora por agressividade senil. Precisamos de algo mais definitivo. Precisamos que eles mostrem a cara para a sociedade. Marcos então me revelou o seu trunfo. Como Wilson era mestre de obras, e eu sempre fui a contadora informal dele, todos os registros de compra de material e o histórico de construção da casa estavam em uma pasta que eu guardava, ou achava que guardava. Mas Ricardo não sabia que eu tinha digitalizado tudo anos atrás, por precaução de Wilson, e os arquivos estavam em um servidor que ele nem imaginava existir. Eu detinha o capital social daquela família. Ricardo trabalhava como contador para grandes lojistas do bairro, mas ele só conseguiu esses clientes porque eu, Antônia das Quentinhas, bati de porta em porta durante anos, recomendando o meu menino estudado. Se a verdade sobre o que ele estava fazendo com a própria mãe vazasse, a reputação dele no Tatuapé viraria pó. Ele dependia da imagem de bom filho para manter os contratos que sustentavam os luxos de Fabiana. Eu não tinha apenas o documento da casa. Eu tinha a chave da carreira dele. Saí do escritório de Marcos e voltei para a casa de Zezé. Passei a tarde observando o movimento na minha casa. Vi quando Ricardo chegou do trabalho. Ele não entrou com alegria. Ele entrou com os ombros caídos, sendo recebido pelos gritos de Fabiana sobre uma conta que ele não conseguia pagar. Eles estavam em um banquete de hienas, brigando pelos restos da carcaça de uma mulher que eles pensavam ter abatido. Mal sabiam eles que a carcaça estava do outro lado da rua, cronometrando cada passo da sua queda. Eles vão fazer uma festa de aniversário para a Fabiana no próximo sábado. Antônia Zezé me contou enquanto me trazia um prato de sopa. Na sua sala, com o seu dinheiro, convidaram toda a nata do bairro para mostrar como eles são prósperos. Um sorriso amargo cruzou meu rosto. Uma festa. O cenário perfeito para uma demolição. Eles queriam uma plateia. Eles teriam a maior performance da história daquele bairro. Eu não os confrontaria no tribunal primeiro. Eu os confrontaria na frente de todos aqueles que Ricardo usava para validar sua falsa importância. Eu deixaria que eles gastassem o que restava do meu dinheiro em decoração, vinhos e comida. Deixaria que se sentissem no topo do mundo. E então, no ápice do brinde, eu caminharia pela porta lateral que Wilson construiu, a porta que nenhum deles trocou a fechadura. Comecei a exercitar minhas pernas com uma disciplina espartana.
Eu caminhava pelo corredor de Zezé 10, 20, 30 vezes. A dor era minha companhia, mas a justiça era meu destino. Eu não era mais a velha que apenas sobreviveu. Eu era a Antônia Ferreira, e se eu conseguir erguer aquela casa do barro e do suor, eu seria capaz de derrubar as mentiras de quem tentou me enterrar. Ricardo pensou que eu ia morrer. Ele deveria ter rezado para que isso fosse verdade, porque a mulher que despertou daquele coma não tinha mais espaço para a misericórdia que alimenta parasitas. A fundação estava pronta. O projeto de retomada estava traçado. Agora era só esperar o sábado chegar, para que o Tatuapé visse o que acontece quando uma mãe decide que o tempo de se anular acabou de vez. A janela de Dona Zezé tornou-se meu observatório de dor e minha central de inteligência. Dali, escondida pela penumbra, eu via a vida que me pertencia ser vivida por estranhos arrogantes. Eu via Getúlio, o homem que Ricardo chamava de sogro, caminhar pelo meu jardim com a autoridade de um monarca enquanto vestia os roupões de Wilson, que eu guardava como relíquias sagradas. Eles agiam como se eu já estivesse sob a terra, apodrecendo no esquecimento, mas cada gargalhada deles na minha varanda era um tijolo que eu colocava na muralha da minha vingança. Ricardo vinha pouco, e quando vinha, parecia um prisioneiro visitando o próprio carcereiro, sempre sob o olhar vigilante de Fabiana. Ele me via através da janela da Zezé e desviava o rosto, incapaz de encarar a mulher que passou 30 anos vendendo pamonhas e feijoada, para que ele pudesse usar ternos caros e trabalhar em escritórios climatizados. O primeiro grande golpe no meu coração, porém, não veio de um extrato bancário, mas do silêncio do quintal. Minha jabuticabeira, o santuário onde as cinzas de Wilson descansavam, não era mais do que um toco cinzento e morto. Eles a cortaram porque ela sujava o porcelanato novo que compraram com o dinheiro da minha poupança. Ricardo sabia o que aquela árvore significava. Ele estava lá quando eu a plantei, ele me ajudou a regá-la durante anos de seca, e ele permitiu que ela fosse sacrificada no altar da vaidade de Fabiana. Naquela noite, eu não chorei. Eu entendi que para reconstruir minha dignidade, eu teria que ser tão implacável quanto o machado que derrubou meu passado. Se eles queriam uma casa limpa da minha história, eu lhes daria um vazio que eles nunca conseguiriam preencher. Na quarta-feira, aproveitei que todos saíram para um jantar luxuoso, pago sem dúvida com o meu cartão de crédito, e usei a chave lateral que Wilson construiu. Entrei na minha casa como uma ladra na própria vida. O cheiro era o primeiro insulto, não havia mais o aroma de café fresco ou de comida temperada com amor. Havia apenas um cheiro estéril de lavanda sintética e incenso caro, o cheiro de Fabiana tentando apagar o rastro da velha trabalhadora. Caminhei pela sala e vi que cada porta-retrato meu havia sido jogado no depósito do pátio, substituído por fotos de Getúlio e Dirce em viagens pela Europa. No meu quarto, a cama onde Wilson e eu sonhamos com o futuro de Ricardo havia sido trocada por uma cama enorme e impessoal, coberta com lençóis que custavam mais do que eu ganhava em um mês de feira. Enquanto revirava as gavetas do escritório, à procura de mais provas, ouvi o barulho do portão. Eles haviam voltado mais cedo. Recuei para o armário de vassouras da cozinha, o único lugar que Fabiana considerava baixo demais para entrar. Fiquei ali prendendo a respiração enquanto ouvia as vozes de Getúlio e Dirce. Este lugar é um achado, Dirce. Getúlio disse abrindo uma garrafa do meu vinho. A sorte é que a Antônia é uma analfabeta emocional. Se ela soubesse que nós nunca estivemos falidos, mas que apenas vendemos nosso apartamento para viver o luxo sem trabalhar, ela teria um segundo derrame. Dirce riu, aquela risada que parecia o roçar de unhas em uma lousa. Ela vai durar pouco naquele asilo que a Fabiana está procurando em Petrópolis. Logo a escritura será totalmente nossa e poderemos vender este cubículo no Tatuapé para comprar algo nos Jardins. Meu sangue ferveu. Eles não eram vítimas do azar. Eram golpistas profissionais que usaram a minha doença como uma oportunidade de investimento. Eles nunca precisaram de um teto. Eles queriam o meu teto para financiar a luxúria deles. E o pior, Ricardo sabia. Ouvi o passo pesado do meu filho entrando na sala. Mãe, você já trocou a fechadura do depósito? Ele perguntou a Fabiana. Aquela velharia da Antônia está começando a cheirar mal. Ricardo falou da minha vida como se estivesse descrevendo lixo acumulado. Ele não era apenas um filho manipulado. Ele era um carrasco ativo que estava ansioso para queimar as roupas que eu usei para pagar a faculdade dele. Saí da casa pelos fundos tremendo de uma fúria que eu nem sabia que podia sentir aos 65 anos.
Voltei para Dona Zezé e liguei imediatamente para o Dr. Marcos. Doutor, não quero apenas a reintegração de posse, falei minha voz. Agora uma lâmina afiada. Quero que o senhor prepare uma auditoria completa de cada centavo que saiu da minha conta nos últimos 6 meses. Quero os registros daquela tentativa de cobrar meu seguro de vida, enquanto eu ainda respirava com aparelhos. Marcos hesitou por um segundo. Dona Antônia, isso vai destruir a carreira do seu filho. Ele é contador, uma acusação de fraude e tentativa de estelionato contra a própria mãe é o fim para ele. Olhei para o toco morto da jabuticabeira pela janela e respondi. O fim começou quando ele tentou apagar a minha luz. Se ele escolheu o escuro, que se acostume com a sombra. Descobrimos através das investigações de Marcos que Fabiana estava negociando minha chácara no interior com um grupo de investidores imobiliários. Ela usou o poder notarial falso para dar a propriedade como garantia de um empréstimo pessoal de Getúlio. Eles estavam desmontando meu patrimônio peça por peça, como se estivessem em um desmanche de carros roubados. Mas eles cometeram o erro de subestimar a minha capacidade de recuperação. O médico da UTI havia dado um prognóstico sombrio a pedido deles. Mas meu corpo decidiu que a justiça era o melhor remédio. Eu estava caminhando sem apoio agora, e a cada passo eu sentia que o chão sob os pés de Ricardo estava ficando cada vez mais instável. No sábado, o Tatuapé veria a verdadeira Antônia Ferreira. Fabiana estava preparando uma festa de aniversário para si mesma na minha sala. Ela convidou todos os clientes de Ricardo, as amigas da alta sociedade que ela fingia pertencer, e até o padre da nossa paróquia. Ela queria mostrar que era a nova matriarca daquela casa, a mulher bondosa, que cuidava da sogra inválida. Zezé me ajudou a escolher o melhor vestido, que me restou, um azul marinho sóbrio, o mesmo que usei no dia da formatura de Ricardo, quando eu acreditava que tinha criado um homem de honra. Enquanto eu observava a decoradora espalhar flores brancas sobre o pátio, onde o limonero, ou melhor, a jabuticabeira, foi assassinado, senti uma paz estranha. Eu não sentia mais ódio. Sentia o dever cumprido de uma mestre de obras que percebe que a estrutura está podre e precisa ser demolida para que algo novo cresça. Eles acham que você é um cadáver que ainda respira. Antônia, Zezé disse, ajeitando meu cabelo. Pois hoje eles vão descobrir que você é o alicerce que eles tentaram explodir. Eu não apenas voltaria para casa. Eu retomaria o trono que o meu trabalho construiu. Marcos já estava a caminho com os oficiais de justiça e as notificações criminais. Tudo estava cronometrado. No momento em que Fabiana erguesse a taça para brindar a sua própria farsa, eu caminharia por aquela sala e serviria a verdade. O banquete deles estava prestes a azedar. Ricardo pensou que eu ia morrer, pois eu nunca estive tão consciente. E se ele achava que as decisões não tinham consequências, o Tatuapé inteiro estaria presente para provar o contrário. A fundação estava pronta, os explosivos estavam no lugar. No próximo brinde, o castelo de cartas de Fabiana e a covardia de Ricardo virariam poeira sob meus pés. O sábado à noite no Tatuapé sempre teve um som de vida, de risadas de vizinhos e de portas de ferro de garagem se abrindo. Mas naquela noite o som que vinha da minha casa era diferente. Era o som da usurpação. Luzes cênicas que eu nunca comprei iluminavam as paredes que Wilson e eu erguemos. Música de salão fina e impessoal abafava o silêncio sagrado que um dia habitou ali. Eu estava do lado de fora, na sombra do portão lateral, vestida com o meu azul marinho de guerra. O Dr. Marcos estava ao meu lado junto com 2 oficiais de justiça e uma viatura discreta da polícia. Está pronta, Dona Antônia? Ele perguntou. Respirei fundo, sentindo o cheiro das flores que Fabiana espalhou sobre o cimento, onde um dia minha jabuticabeira chorou. Doutor, eu esperei 6 meses no escuro para este momento. Eu não estou apenas pronta. Eu sou a dona da casa. A sala estava lotada. Eu vi rostos conhecidos, clientes do Ricardo, gente que me comprava feijoada e que agora segurava taças de cristal, ouvindo Fabiana discursar. Ela estava no centro, radiante, em um vestido que custava o preço de 1000 quentinhas. É um desafio cuidar de uma pessoa em estado tão delicado como a minha sogra, ela dizia, com uma voz carregada de uma falsa santidade que me dava náuseas. Mas o Ricardo e eu decidimos que o amor vem antes do cansaço. Esta casa agora é o centro do nosso cuidado. Ouvi murmúrios de admiração. Que nora abençoada, disse uma senhora da paróquia. Foi nesse momento que eu chutei a porta lateral. O som do metal batendo na parede interrompeu a farsa. O silêncio que se seguiu não foi apenas de surpresa. Foi o silêncio de quem vê um morto caminhar.
Caminhei pelo corredor com passos firmes, ignorando o tremor que ainda tentava me derrubar. Cada passo era uma reconquista. Quando entrei na sala, a taça de Fabiana escorregou de sua mão estraçalhando-se no porcelanato novo. Ricardo ficou pálido, a cor fugindo de seu rosto como se ele tivesse visto um carrasco. Boa noite a todos, eu disse, minha voz ecoando com uma autoridade que nenhum deles esperava. Sinto muito pelo atraso, mas a velha Gagá resolveu que não queria mais dormir. Getúlio e Dirce, os sogros parasitas, levantaram-se do meu sofá de couro, como se as molas tivessem pegado fogo. O banquete da mentira tinha acabado de ser servido com o tempero da realidade. Fabiana foi a primeira a recuperar a fala, ou melhor, o veneno. Antônia, o que você está fazendo fora do quarto? Você está confusa ao derrame. Ricardo, leve sua mãe para deitar, ela está tendo um surto. Ela tentou se aproximar com aquele sorriso de hiena, mas eu levantei a mão. Não me toque, Fabiana. E não use meu nome como se ele te pertencesse. Eu não estou surtando. Eu estou voltando para casa. Ricardo deu um passo à frente, gaguejando, o medo suando em sua testa. Mãe, por favor, não faça a cena na frente dos meus clientes. A senhora não está bem. Olhei para o meu filho e senti uma pena que doía mais que o derrame. Clientes. Ricardo. Eles deveriam saber que o contador deles usa assinaturas falsas da própria mãe para pagar o carro da esposa. O Dr. Marcos entrou logo atrás de mim, abrindo a pasta de documentos diante de todos. Meus senhores, eu sou o advogado da proprietária legítima desta residência, a senhora Antônia Ferreira. Tenho em mãos uma liminar de reintegração de posse e a anulação imediata de uma procuração forjada pelo senhor Ricardo Ferreira. O burburinho na sala subiu como um enxame de abelhas. Os oficiais de justiça se posicionaram. Fabiana gritou, a máscara de elegância caindo para revelar a face do desespero. Isso é um erro. Meus pais moram aqui. Eles são idosos. Você não pode expulsá-los. Apontei para Getúlio, que ainda segurava um canapé de camarão. Seus pais não são vítimas, Fabiana. Eles são cúmplices. Eles venderam a própria casa para viver o luxo que o meu suor pagou enquanto eu estava em coma. A revelação foi como um soco no estômago dos convidados. Dirce tentou chorar, um choro seco e ensaiado. Nós não sabíamos. O Ricardo nos convidou. Ricardo olhou para os sogros, depois para a esposa e finalmente para mim. Mãe, eu fiz por nós, para a família crescer. Ri uma risada amarga que cortou o ar. Família não se constrói sobre o cadáver da mãe, Ricardo. Você treinou minha assinatura. Você tentou cobrar meu seguro de vida enquanto eu ainda respirava com a ajuda de aparelhos. Você não queria uma família. Você queria um inventário antecipado. Vi o choque nos olhos dos seus clientes. A reputação dele, o seu precioso capital social, estava sendo demolida tijolo por tijolo na frente de todos. Fabiana, encurralada, partiu para o ataque pessoal. Olhem para ela. Uma velha amargurada que não aceita o sucesso do filho. Você sempre foi uma cozinheira de beira de calçada. Antônia. Nunca teve classe. O Ricardo se envergonhava de você. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Ricardo baixou a cabeça, confirmando com o seu silêncio a traição final. Eu posso ter sido cozinheira de beira de calçada. Fabiana, respondi, aproximando-me dela, até que ela pudesse sentir o calor da minha fúria. Mas cada grão de arroz que eu vendi foi honesto. Eu nunca precisei roubar a vida de ninguém para parecer importante. Você usa roupas de luxo, mas sua alma é feita de trapo. Marcos então soltou a bomba que eu guardava para o final. Além da fraude, senhora Fabiana, temos os registros das suas negociações ilegais com a chácara da família. A senhora deu um imóvel com cláusula de usufruto inalienável como garantia de dívidas de jogo do senhor Getúlio. Isso é estelionato qualificado. Getúlio paralisou. A farsa da falência trágica tinha sido exposta. Eles eram apenas jogadores compulsivos que perderam tudo e resolveram apostar o que restava da minha vida. Os convidados começaram a sair um por um, deixando as taças pela metade, fugindo do escândalo, como ratos que abandonam um navio que está prestes a explodir. Ficamos apenas nós no meio da sala que um dia foi feliz. Ricardo caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto. O que eu fiz? Meu Deus, o que eu fiz? Fabiana ainda tentava rosnar, mas o brilho em seus olhos era de puro pânico. Vocês têm 24 horas para tirar cada trapo que trouxeram para cá. Eu anunciei, minha voz calma agora, com a frieza de quem já cumpriu a tarefa. E se eu encontrar um único fio de cabelo de vocês nesta casa depois disso, a polícia fará a remoção forçada.
Getúlio Dirce. Podem começar a fazer as malas. O Tatuapé não tem mais espaço para sombras como as de vocês. Ricardo levantou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente. Mãe, para onde eu vou? Eu perdi tudo. Meus clientes, minha casa. Olhei para o meu filho. E por um breve segundo, vi o menino de 8 anos que chorou no enterro do pai. Mas a imagem desapareceu rapidamente, substituída pelo homem que permitiu que cortassem a jabuticabeira. Você não perdeu tudo agora, Ricardo. Você perdeu tudo quando assinou aquele papel. Vá para onde a sua ambição te levar. Eu não sou mais o seu banco, nem o seu porto seguro. Eu sou apenas a mulher que você pensou que ia morrer. O oficial de justiça entregou a notificação final. Fabiana olhou para o papel como se fosse uma sentença de morte. Isso não vai ficar assim, Antônia. Eu vou provar que você não tem condições. Doutor, Marcos sorriu um sorriso técnico e impiedoso. Boa sorte com a perícia neurológica, senhora Fabiana. A dona Antônia acaba de passar por uma bateria de exames que comprovam que a mente dela é muito mais lúcida do que a sua consciência. Eles começaram a subir as escadas. Getúlio e Dirce, arrastando os pés, Fabiana gritando injúrias que o vento levava. Sentei-me na poltrona, que eles trouxeram a poltrona, que eu ia doar para a caridade amanhã, e olhei para a sala vazia. A festa acabou. O silêncio voltou, mas não era o silêncio de paz. Era o silêncio de uma demolição concluída. Eu recuperei as paredes, mas o meu filho era o escombro que eu não sabia se queria remover. Você conseguiu, Antônia Zezé, disse aparecendo na porta com um copo d'água. Sim, respondi, olhando para as marcas no chão, onde a mesa deles estava. Mas a guerra tem um preço que o cartório não registra. Ricardo estava no andar de cima, mas o abismo entre nós agora era maior do que os 6 meses de coma. Mas eu ainda tinha uma última carta, uma que mudaria a vida dele para sempre. O relógio de parede da sala, o único que Fabiana não teve coragem de jogar fora por medo de que o bronze fosse valioso demais, marcava 3 da manhã. O som do seu tic-tac era a única pulsação de vida naquele deserto de elegância falsa. Os convidados haviam fugido como ratos diante da luz, deixando para trás o rastro amargo de um banquete interrompido. Ricardo permanecia sentado no chão, encostado na parede que ele mesmo ajudou a pintar de um branco gélido, rodeado por garrafas de vinho vazias e pratos com restos de camarão, que o meu dinheiro pagou. Ele parecia um homem em ruínas, mas em seus olhos eu não via arrependimento, via apenas o pânico de quem perdeu a mão no jogo. Fabiana estava ao fundo na cozinha, jogando as taças de cristal na pia com uma fúria silenciosa, o rosto retorcido de um ódio que nem a maquiagem mais cara conseguia esconder. Eu me levantei da poltrona com uma calma que parecia vir de outra vida. O Dr. Marcos permanecia ao meu lado, uma sentinela de papel e lei que garantia que o meu chão não sumisse de novo. A Antônia, que chorava pelos cantos, morreu naquela UTI, e a mulher que estava ali agora era a engenheira de um novo destino. Ricardo, levante-se. Eu disse, minha voz cortando o ar como uma lâmina de aço que acabara de sair da fornalha. Ele me olhou as olheiras fundas, denunciando a covardia. Mãe, por favor. É madrugada. Vamos conversar amanhã. Sorri um sorriso que não carregava calor, apenas a frieza de uma sentença. Para você é madrugada, mas para mim são 6 meses de escuro que acabaram de ser iluminados. Não haverá amanhã para a sua mentira. Fabiana apareceu na porta da cozinha, o vestido esmeralda agora amarrotado, parecendo uma serpente que perdera a pele. Você acha que venceu, né, Antônia? Que vai nos jogar na rua e tudo vai voltar a ser como antes. Você é uma velha iludida. O Tatuapé vai rir de você quando souber que você colocou o próprio filho na cadeia. Olhei para ela, sentindo o nojo subir pela garganta. O Tatuapé já está rindo, Fabiana. Mas não de mim. Eles estão rindo da mulher que tentou dar um golpe em uma mãe em coma e agora não tem onde cair morta. Sua alma é feita do mesmo trapo que você usa para limpar o veneno que escorre da sua boca. A ofensa a atingiu como um tapa físico, fazendo-a recuar para perto do marido. O Dr. Marcos pigarreou abrindo a pasta azul que continha o ultimato. Senhor Ricardo, a situação é a seguinte. Temos provas de fraude, falsificação de documento público e abuso financeiro contra idoso. Isso rende de 5 a 8 anos de reclusão, sem contar a perda imediata do seu registro de contador por falta de idoneidade moral. Ricardo começou a tremer, um tremor que vinha da base do pescoço e se espalhava pelas mãos. 8 anos. Mãe. Eu não sobrevivo na cadeia. Você não faria isso.
Me inclinei para a frente olhando fundo naquelas pupilas que um dia eu achei que refletiam amor. Eu não estou fazendo nada, Ricardo. Você fez. Eu estou apenas deixando que a balança da vida se ajuste. Mas eu trouxe uma escolha. A última que você terá nesta casa. Coloquei o documento sobre a mesa de jantar bem em cima da mancha de vinho que lembrava sangue. Este é um acordo de confissão e renúncia. Se você assinar agora, eu retiro a queixa criminal e não apresento as provas ao Conselho de Contabilidade. Você manterá sua liberdade e seu diploma, mas perderá o que nunca mereceu ter. Fabiana tentou se aproximar da mesa para ler, mas o olhar de Marcos a barrou. Quais são as condições? Ricardo sussurrou a voz quase inaudível. Primeiro comecei sentindo a força de quem retoma o próprio trono. Você e essa mulher sairão desta casa em 12 horas, apenas com a roupa do corpo e os objetos pessoais que trouxeram. Nada que foi comprado com o meu dinheiro sai por aquela porta. Ricardo assentiu, as lágrimas de humilhação começando a cair. Segundo, continuei ignorando o seu choro, você assinará um reconhecimento de dívida de R$ 200.000, o valor que você saqueou da minha conta enquanto eu dormia. Você pagará cada centavo em parcelas mensais para a dona Zezé, que administrará o dinheiro para o fundo de idosos da paróquia. Se atrasar um único mês, as provas vão direto para a delegacia. Fabiana soltou uma gargalhada histérica. 200 mil. Nós não temos esse dinheiro. A empresa está no vermelho, as lojas. Interrompi com um olhar de desprezo. Vocês darão um jeito. Vendam o carro novo, vendam as joias, trabalhem na feira como eu trabalhei. A dignidade é cara para quem a perdeu. Mas o golpe final, o plot twist que eu guardei, para o momento em que eles achassem que ainda tinham algo a herdar, estava impresso na última página. E a terceira condição, a mais importante, olhei para o meu filho e vi o brilho da ganância tentando sobreviver sob as cinzas do medo. Eu já assinei o meu novo testamento. Dr. Marcos o registrou hoje à tarde. Ricardo, você não herdará nem os pregos destas paredes. A casa do Tatuapé, a chácara no interior, as aplicações financeiras, tudo será doado para o Instituto de Recuperação de Mulheres Abandonadas, assim que eu der o meu último suspiro. Você trabalhou para um inventário que não existe mais. Você matou sua mãe no seu coração para herdar tijolos, e agora os tijolos pertencem a estranhos. O grito de Fabiana ecoou pela sala vazia, um som de puro desespero materialista. Você é um monstro, Antônia. O seu próprio neto. O que vai ser do futuro dele? Senti uma pontada de dor, mas a verdade era maior. Meu neto será criado por mim, se a justiça permitir, ou terá o apoio que eu sempre dei. Mas ele não será contaminado pela herança da traição. O futuro dele será construído sobre o exemplo da minha luta, não sobre o roubo da sua ganância. Ricardo parecia ter perdido o ar. Ele olhava para o papel como se visse o próprio epitáfio. Ele percebeu que todo o seu plano, cada sussurro ao ouvido do médico, cada assinatura treinada, foi apenas um investimento em sua própria falência moral. Antes de deixá-lo subir para fazer as malas, eu me aproximei de Ricardo e segurei o seu rosto. Minhas mãos não tremiam mais. Sabe por que seu pai e eu nunca vendemos aquela jabuticabeira, Ricardo? Sabe por que eu a protegia com tanta ferocidade? Ele balançou a cabeça soluçando. Porque debaixo daquelas raízes dentro de um tubo de PVC, que o Wilson enterrou, no dia em que você fez 10 anos, estava o verdadeiro ouro da nossa família. Ouro vivo, moedas e joias que ele economizou para garantir que você nunca precisasse de uma procuração para ser rico. Ele arregalou os olhos olhando para o pátio de cimento através da janela. O silêncio que se seguiu foi o mais cruel de todos. Vocês a cortaram, eu disse, minha voz carregada de uma ironia mortal. Vocês arrancaram a árvore e cobriram tudo com porcelanato para parecerem modernos. Vocês selaram a própria fortuna debaixo de toneladas de cimento enquanto tentavam saquear as migalhas da minha conta corrente. O que Wilson guardou para você está agora inacessível, enterrado sob o monumento da sua própria arrogância. Ricardo correu para a janela, as mãos batendo no vidro como se pudesse ver através do chão que ele mesmo mandou pavimentar. Fabiana desabou no sofá, percebendo que a sua pressa em apagar o passado tinha destruído o único futuro que ela realmente desejava. Eu caminhei em direção à escada, sentindo cada degrau como uma confirmação da minha soberania. Tem 12 horas, repeti sem olhar para trás. Aproveitem o conforto do meu sofá enquanto podem. O amanhecer no Tatuapé será muito frio para quem escolheu viver de farsa. Subi para o meu quarto, o quarto que Getúlio e Dirce haviam profanado.
Eu ia queimar aqueles lençóis, ia lavar as paredes com sal grosso, ia restaurar o aroma de dignidade que Wilson deixou ali. Eu recuperei a minha casa sim, mas acima de tudo, recuperei o comando do meu destino. Ricardo e Fabiana estavam no andar de baixo, prisioneiros de um tesouro que eles mesmos enterraram vivo. O banquete da traição tinha terminado, e o que sobrou na mesa foi apenas o gosto de terra e concreto. O sol de domingo nasceu sobre o Tatuapé, com uma palidez que parecia pedir desculpas pela tempestade emocional da noite anterior. Eu estava na varanda, a mesma varanda onde Wilson e eu passávamos as tardes de calor observando o movimento da rua. Mas meus olhos não buscavam os vizinhos. Eles estavam fixos no portão. Às 8 da manhã, a porta da minha casa se abriu, e o que saiu de lá foi o retrato da derrota. Ricardo arrastava 2 malas pesadas, seus ombros tão curvados que ele parecia ter envelhecido 20 anos em apenas 12 horas. Atrás dele, Fabiana caminhava com um ódio que transbordava em cada passo. Ela não carregava malas, carregava apenas uma bolsa de marca, e o desprezo de quem descobriu que o trono que tentou roubar era feito de cinzas. Eles não eram mais o casal de sucesso do bairro. Eram apenas 2 estranhos expulsos pela própria ganância. O silêncio entre eles era cortante, mas a explosão não tardou. Assim que chegaram à calçada, Fabiana parou e lançou um olhar para a fachada da casa que quase me queimou a pele. Você é um frouxo, Ricardo, ela, gritou sua voz aguda, rasgando a tranquilidade matinal da vizinhança. Deixou uma velha gagate tirar tudo. Onde está o homem inteligente com quem eu casei? Você se ajoelhou diante dela como um cachorro castigado. Ricardo não respondeu de imediato. Ele apenas soltou as malas no asfalto, o som do impacto, ecoando como um ponto final. Eu vi através da janela de Zezé o momento exato em que o veneno de Fabiana parou de fazer efeito. Ele a olhou com um vazio que era pior do que a raiva. Ele percebeu que a mulher que ele colocou acima da mãe nunca o amou. Ela amava apenas o inventário que ele prometeu entregar. A humilhação pública era o primeiro prato da colheita deles. Vizinhos começaram a abrir as janelas curiosos com o escândalo. Fabiana, percebendo que não tinha mais plateia para sua farsa de nora dedicada, descarregou o golpe final. Não conte comigo para morar em nenhum quartinho de fundo, ouvi. Eu vou para a casa da minha mãe. E quanto a você, boa sorte pagando essa dívida para a paróquia. Você arruinou minha vida. Ela virou as costas e caminhou em direção ao carro, o carro que eu havia confiscado legalmente naquela manhã, e que o guincho levaria em poucas horas. Quando ela percebeu que a chave que segurava não passava de um pedaço de metal inútil, ela atirou a bolsa no chão e chorou. Não era choro de arrependimento. Era o choro de um demônio que perdeu suas garras. Jiel Su Shentang Segat Su Hadi. Essa era a lei que agora regia a vida do meu filho. Ricardo ficou ali sozinho na calçada, enquanto o táxi que ele chamou levava sua esposa para longe dele. Ele olhou para cima para a janela onde eu estava escondida, e por um segundo nossos olhares se cruzaram. Não houve aceno, não houve sorriso. Apenas a constatação mútua de que o abismo entre nós tinha sido cavado por ele pá por pá durante anos de descaso. Ele entrou no táxi com as malas e partiu para um destino incerto, deixando para trás o rastro de uma vida que ele tentou construir sobre mentiras. A casa estava vazia, mas o meu coração ainda estava pesado com os escombros do que um dia fomos. Na segunda-feira a faxina começou, mas não foi uma limpeza comum. Chamei 2 pedreiros conhecidos de Wilson, homens que trabalharam com ele e que olhavam para o quintal com a mesma tristeza que eu. Dona Antônia, por que fizeram isso com a jabuticabeira? Perguntou um deles, passando a mão no toco seco. Ganância, meu filho. A ganância não gosta de raízes profundas, respondi. Ordenei que quebrassem o porcelanato novo de Fabiana. O som das picaretas batendo no chão era como uma música de libertação. Eu queria ver a terra de novo. Queria sentir o cheiro da herança de Wilson que aqueles traidores tentaram selar sob camadas de luxo estéril. Cada placa de cerâmica que se estraçalhava era um pouco da influência de Fabiana, sendo removida da minha história. Enquanto os homens trabalhavam, recebi a primeira ligação de Ricardo. Ele estava em um hotel barato perto do centro. Mãe, eu consegui um quarto, mas o Conselho de Contabilidade recebeu uma denúncia anônima. Meu coração apertou, mas não fraquejei. Não foi de mim, Ricardo. Mas quando você planta fraude, a colheita é pública. Ele suspirou um som de puro desespero. Eu vou perder meus clientes fixos. Todos estão cancelando os contratos.
Eles dizem que não podem confiar o dinheiro deles a alguém que falsifica a assinatura da própria mãe. Ele estava descobrindo que o capital social que eu construí para ele não era um presente eterno, mas um empréstimo baseado em honra. Sem honra, o contador não era nada além de um homem com uma calculadora quebrada. O momento mais impactante daquela semana aconteceu na quarta-feira. Os pedreiros chegaram ao ponto exato onde a jabuticabeira ficava. Eles cavaram com cuidado como eu pedi, até que a ponta da pá bateu em algo metálico. Um cano de PVC selado com graxa e fita isolante emergiu da terra como uma cápsula do tempo. Minhas mãos tremeram quando o peguei. Ali estava o tesouro que Wilson guardou, mas quando abri o brilho, não era de moedas de ouro. Eram joias de família, as poucas que minha sogra deixou, e um maço de notas antigas. Mas o mais valioso era uma carta. Para o meu filho Ricardo. Se você está lendo isso, é porque sua mãe decidiu que você merece. Use este dinheiro para construir algo seu, mas nunca se esqueça de que o verdadeiro ouro está nas mãos que te alimentaram quando você não tinha nada. Ricardo, que havia vindo até o portão para pedir para pegar uns livros que esqueceu, assistiu à cena de longe. Eu caminhei até ele e mostrei a carta de Wilson. Vi o momento exato em que o seu mundo desabou de vez. Ele percebeu que o pai, que ele chamou de velho pedreiro, tinha planejado sua riqueza com amor e paciência, enquanto ele tentava roubar a mãe por pressa e vaidade. Ouro de pedreiro. Ricardo, eu disse, minha voz, carregada de uma lição final. O ouro que você pavimentou com porcelanato porque achava que a terra era suja. Ele estava aqui o tempo todo esperando por um homem de honra que você escolheu não ser. Ele caiu de joelhos na calçada, soluçando tão alto que os passantes paravam para olhar. Ele não chorava pela perda do dinheiro. Chorava pela percepção da sua própria pequenez. A reconstrução da minha alma seguiu o ritmo das obras no quintal. Plantei uma nova muda de jabuticabeira exatamente no mesmo lugar. Dona Zezé me ajudava a regar todos os dias, trazendo o café fresco que agora voltava a perfumar a sala. Ricardo começou a trabalhar como assistente de escritório em uma transportadora de pequeno porte, ganhando menos de 1/3 do que ganhava antes. Ele enviava a parcela da dívida rigorosamente todo dia, 5 administrada por Zezé, para o fundo da paróquia. Ele morava agora em um apartamento de 1 quarto sem ar-condicionado ou móveis de design. Ele estava aprendendo o peso de cada real, o valor de cada hora de trabalho honesto que ele antes desprezava. Fabiana e o sogro sumiram da nossa vida. Soube por Zezé que Getúlio teve que voltar a trabalhar como segurança de shopping e Dirce estava fazendo salgados para fora para pagar o aluguel do quartinho onde moravam. A máscara de luxo tinha caído e revelado a pobreza de espírito que sempre habitou neles. Eles tentaram me processar por danos morais, mas o Dr. Marcos esmagou a petição com as provas da fraude de Ricardo. Eles estavam isolados, prisioneiros da própria rede de mentiras que teceram. A justiça não precisava ser barulhenta. Ela só precisava ser persistente, como a raiz de uma árvore que busca água no fundo da terra. Mas o processo de cura com o meu filho era o mais doloroso. Ricardo aparecia no portão aos sábados. Ele não pedia para entrar. Ele apenas trazia as compras do mercado para mim e ficava ali do lado de fora segurando as sacolas com as mãos agora marcadas pelo trabalho bruto. Obrigada, Ricardo, eu dizia pegando a sacola sem abrir o portão. Ele olhava para a muda de jabuticabeira crescendo e perguntava: ela vai dar frutos, mãe? Um dia eu respondia: mas árvores precisam de tempo-sol e principalmente de terra limpa, sem cimento por cima. Ele assentia, os olhos cheios de uma vergonha que começava a se transformar em consciência. A família estava começando a cicatrizar, mas as cicatrizes eram grossas e sensíveis ao toque. Eu recuperei a casa, recuperei a paz e estava vendo o meu filho renascer das cinzas da própria arrogância. Mas eu ainda tinha um último gesto, uma última lição sobre o que significa ser uma matriarca ferreira. O sábado seguinte seria o dia em que eu decidiria se o portão lateral continuaria trancado ou se o aroma da minha feijoada seria forte o suficiente para curar o que a ganância quebrou. A jornada estava chegando ao fim, e o legado que eu deixaria não seria feito de tijolos, mas de uma verdade que ninguém jamais conseguiria enterrar de novo. 6 meses podem parecer um sopro no tempo para quem vive na correria dos escritórios climatizados. Mas para quem está reconstruindo uma alma do zero, cada dia pesa como um ano de colheita. Hoje o sol de dezembro entra pela minha janela do Tatuapé, não como um intruso, mas como um velho amigo que conhece todos os meus segredos.
Estou sentada na minha mesa de madeira pintada, sentindo o calor da xícara de café entre as mãos. O cheiro de bolo de fubá com erva doce perfuma a casa, apagando de vez aquele odor estéril e pretensioso de lavanda sintética que Fabiana tentou impor. Olho para o quintal e vejo a muda da jabuticabeira balançando com a brisa. Ela ainda é pequena, mas suas raízes já encontraram a terra limpa, longe do concreto frio que tentou sufocar a memória de Wilson. A justiça divina não é um raio que cai do céu. É o tempo colocando cada semente no seu devido solo. Soube por Dona Zezé que Getúlio e Dirce agora vivem em um quartinho nos fundos da casa de um parente distante, vendendo salgados de porta em porta para não passarem fome. Fabiana, a mulher que se achava superior ao cheiro de gordura da minha cozinha, foi vista trabalhando como demonstradora de perfumes em um shopping popular, tentando esconder com maquiagem barata a amargura de quem descobriu que a beleza sem caráter é apenas uma máscara que apodrece. Eles tentaram me tratar como um móvel velho, um fardo que precisava ser descartado para dar lugar a um closet de sapatos luxuosos. Mas eles esqueceram que móveis velhos têm história e que a madeira de lei, quando bem cuidada, sobrevive a qualquer cupim de ganância. O silêncio da minha sala hoje é preenchido pela paz, não pelo abandono. No sábado à tarde, como tem acontecido fielmente, ouvi o som do portão lateral. Ricardo apareceu com 2 sacolas de mercado. Ele não usa mais as camisas de seda italiana que o meu suor pagou. Veste uma camiseta de algodão simples e jeans desbotado. Suas mãos, que antes apenas folheavam contratos e treinavam assinaturas falsas, agora têm calos e marcas de quem carrega caixas em uma transportadora. Ele parou diante da jabuticabeira e ficou ali em silêncio por longos minutos. Ela está crescendo, mãe, ele disse sem se virar. Sim, Ricardo. A terra é generosa com quem respeita o tempo das coisas, respondi da varanda mantendo a distância necessária para que ele continuasse a sua própria caminhada de redenção. Ele entrou na cozinha e colocou a sacola sobre a mesa, com uma delicadeza que eu não via há décadas. Trouxe o que a senhora pediu, e comprei o café especial que a Zezé disse que a senhora gosta. Paguei com o meu bônus de horas extras. Olhei para o meu filho e vi o homem que ele poderia ter sido se a vaidade não o tivesse cegado. Não havia mais a arrogância do contador de sucesso, apenas a humildade de quem descobriu que a dignidade custa caro. Obrigada, Ricardo. Pode se sentar. O bolo está quente. Ficamos ali sentados frente a frente, separados apenas pelo vapor do café e por um passado que ainda sangrava, mas que já não nos governava mais. Mãe, eu recebi a notificação do cartório sobre o Novo Testamento. Ele sussurrou, fixando os olhos na mancha de café sobre a mesa. A senhora realmente vai doar tudo à chácara, esta casa. Tudo para o Instituto de Mulheres Abandonadas. Tomei um gole do meu café, sentindo o sabor amargo e doce ao mesmo tempo. Sim, Ricardo. Eu construí este patrimônio para proteger a vida, não para alimentar a preguiça ou a traição. O dinheiro que seu pai enterrou debaixo da jabuticabeira, aquele que você selou sob o porcelanato, era a sua herança de sangue. Você a enterrou viva. Agora o que resta é o meu legado de alma e ele pertence a quem não tem nada. Ricardo não gritou. Ele não tentou me convencer do contrário ou alegar que eu estava confusa. Ele apenas assentiu e uma lágrima solitária escorreu pelo seu rosto marcado pelo cansaço. Eu entendo. Eu faria o mesmo se fosse a senhora. Eu não mereço as paredes que eu tentei roubar. Pela primeira vez em meses, senti uma pontada de compaixão que não me enfraquecia. O que você merece, Ricardo, é a chance de ser um homem de honra. E isso não se herda. Isso se constrói todos os dias batendo ponto, pagando as dívidas e olhando no espelho sem desviar o rosto. A casa que você realmente precisa morar é a da sua própria consciência. Lentamente a nossa relação está deixando de ser um campo de batalha para se tornar uma reconstrução. Ele continua pagando a parcela da dívida rigorosamente todo mês. Soube pelo Dr. Marcos que ele recusou uma proposta de trabalho em um escritório de contabilidade duvidoso que lhe oferecia o triplo do salário. Ele escolheu continuar na transportadora ganhando pouco, mas dormindo em paz. Prefiro carregar peso nas mãos do que carregar mentiras no diploma, ele me disse um dia. Foi nesse momento que eu soube que o meu sacrifício de décadas não tinha sido totalmente em vão. O filho que eu criei estava finalmente nascendo das cinzas do homem que Fabiana moldou. Meu legado não será feito de tijolos ou de contas bancárias recheadas. Transformei a chácara do interior no Recanto Wilson,
um centro de acolhimento para idosas que foram expulsas de casa pelos próprios filhos. A cada sábado passo por lá e vejo mulheres que, como eu, despertaram para a invisibilidade e decidiram reagir. O Tatuapé me olha agora com um respeito que não se compra com ternos caros. Eu sou a Antônia das Quentinhas, a mulher que sobreviveu ao coma e à traição, para provar que a velhice não é o fim da linha, mas o início de uma autoridade que ninguém pode contestar. Gieo, Sushentan e Segatsurradi, mas quem semeia limites colhe liberdade. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais a velha trabalhadora que Fabiana descrevia com nojo. Vejo um diamante. Eles acharam que poderiam me quebrar com o peso da ingratidão, mas não sabiam que diamantes são formados sob pressão extrema e calor insuportável. Eles não me quebraram. Eles apenas removeram a casca de submissão que escondia o meu brilho. Reconstruir-se com as próprias mãos, peça por peça, faz com que a gente não volte ao que era antes. A gente se torna algo novo, inquebrável e valioso por si só. A dignidade não se negocia e o respeito não se implora. Ou ele é a base da mesa onde sentamos, ou a gente simplesmente se levanta e sai. Ricardo terminou o seu pedaço de bolo e se levantou para lavar o prato. Um gesto simples, mas que carregava o peso de uma nova ordem. Vou indo, mãe. Tenho que estudar para a prova de auditoria amanhã. Quero recuperar meu registro do jeito certo. Acompanhei-o até o portão lateral. Ele parou por um segundo, olhou para a muda da jabuticabeira e sorriu. Um dia, eu vou trazer meus filhos aqui e vou contar para eles a história desta árvore e da mulher que a salvou. Assenti, sentindo o calor do sol poente no rosto. A história é longa, Ricardo, mas o final é o que importa. Fechei o portão e tranquei a fechadura lateral. Entrei na minha casa, caminhei pela sala de paredes cor creme e sentei-me na poltrona de Wilson. O relógio de bronze batia às 6 horas da tarde. Estou viva, estou lúcida. E acima de tudo estou em paz. Eles pensaram que eu ia morrer, mas eu apenas estava esperando o momento de florescer novamente. A fundação é sólida, as paredes são fortes, e o aroma da minha cozinha é a prova de que nesta casa a verdade sempre será o prato principal. Se esta história te fez refletir, compartilhe nos comentários o que ela despertou em você. Aqui cada silêncio merece ser ouvido.